fiquei animado em fazer esse vídeo aqui porque eu comecei o jogo do Cuiabá um pouco irritado com a partida do Raniel, eu estava achando muito fraca, mas do meio para o final eu já estava achando uma partida até justa, e quando eu revi o jogo, eu já cogito achar até que essa foi uma das melhores partidas dele no Brasileirão pelo Corinthians. Vamos nessa pro vídeo. O que me irritou de início foi a influência do Raniel na saída de bola, que era quase nula. Principalmente no primeiro tempo, quando o time se propôs a ter mais iniciativa antes de abrir o placar, até porque precisava muito do resultado, passar a bola para o Raniel era praticamente inútil. Quase sempre era só passe para o lado ou para trás, ou quando era um passe para frente, era um passe simples, curto, que não gerava vantagem, nem de espaço, nem de ritmo. Pensar dessa forma já é qualificar um pouco a ferramenta de estatística que oferece, por exemplo, um RuScore da vida, onde a gente pode ver gratuitamente a localização dos passes dele e também classificá-los depois, por exemplo, em direção. Segundo a ferramenta, 10 das 18 tentativas de passe se trataram de passes para frente, e isso parece ser um número bem legal, ainda que sejam poucos passes. Mas olhar só o número, só o gráfico, só a visualização pode ser muito pobre. Isso mostra como a análise não pode ser feita isoladamente. Tenho suas dúvidas quando a análise se resume a um print de soft score. Tipo, fulano foi o atacante que mais perdeu chances no Brasileirão. Fonte soft score. Sim, o que é que eu sei disso? Isso aí não é informação nenhuma, é só sem contexto, solto. Dessa forma, classificar os passes, voltando agora para o Raniel, para além da direção, pode ser uma forma de qualificar a informação para ficar claro como esses passes foram pouco influentes, que não geraram vantagem nem de espaço, nem de ritmo. Se eu classifico em passes simples, passes que quebram linhas e passes errados, a noção de passes do Raniel ganha uma outra dimensão e a visualização fica mais coerente com o que ocorreu no campo, onde muita coisa depõe contra ele quando a gente fala somente de fase de construção. É um aspecto negativo, por exemplo, inclusive a escolha coletiva da bola não passar por ele. Muitas vezes o time circulava a bola e a opção do time era não passar para o Raniel. Às vezes isso ocorria por uma questão mais de confiança de quem tem a bola, como, por exemplo, o Coronado, ainda que nesse caso de ler esse lance, se fosse para atravessar para o Mateuzinho, o Raniel tinha espaço e angulação melhor para o passe ao invés de carregar a bola. Em outros momentos ele se apresentava mal mesmo, tipo aqui, que ele ficou mal postado de localização e perfilamento do corpo. Não ofereceu muita coisa para o desenvolvimento da jogada. Teve uma jogada que eu cheguei a achar engraçado como a bola passa por quase todo mundo, do meio para trás, menos o Raniel. O Bidon estava mais à frente, meio que trocando de posição com o Coronado por um instante e não recebeu também nessa jogada, mas passa por todo mundo. Pelo Alex, Mateuzinho, Félix, o Coronado, o Kaká, o Bidu, todo mundo, cara. Porém, teve jogada que ele estava certinho na linha de passe, entre os jogadores da primeira pressão, poderia receber a bola aqui do Bidu e tocar de primeira para o Bidon, fazendo uma parede, o que iria gerar um ótimo espaço de vantagem caso o Bidon recebesse girando o corpo. Ia desmontar a marcação, seria muito bom. A sensação que fica é que não rolou não só por causa do domínio um pouco inseguro do Matheus Bidu, mas a sequência mostra que o Raniel não era uma opção de passe tão frequente assim. Isso quer dizer o quê? Que foi boicote? Que foi panela? Eu acho que não, viu, galera? Eu não gosto de ver o futebol pela narrativa boba da fofoca. Todo mundo que tá ali no jogo tá trabalhando para ganhar e quer fazer o que for preciso para vencer. Muitas vezes tomando decisões rápidas em frações de segundo, com base num misto de tomada de decisão, instinto, memória e consciência muscular, confiança em si próprio e dos companheiros, que acabou resultando em menos bolas para o Raniel. Além de não conseguir impactar a construção, a questão que um dos seus erros foi potencialmente fatal. Nesse caso, se o Pita tivesse tomado a decisão correta e passasse logo a bola. Como o atacante paraguaio segurou, deu tempo do Raniel se recuperar e temporizar a marcação. Com essa escolha de não dar o bote de primeira, a defesa conseguiu se organizar na transição defensiva e obteve sucesso. E aí são nesses casos, sem a bola, que o Raniel parece fazer sentido e agregar mais para o time. É o que eu falo sobre ser impossível chegar nesse nível de jogar no Corinthians, fazendo absolutamente tudo errado. Nessa condição de elo entre linha de defesa e de meio, ele cumpriu muito bem esse papel de cobertura nos dois sentidos. Ocorre que mais à frente ele tem uma postura mais passiva de temporização, de atrasar a progressão adversária, de fechar rotas do ataque adversário.
E é importante dizer que defender bem não é necessariamente roubar a bola. Uma combinação interessante de características que acabou não dando tempo de ocorrer pelo momento das substituições é o Ranieri jogando com o Charles, por exemplo. O Ranieri vai desacelerar e o Charles vai chegar feito um trator, quebrando tudo e roubando a bola. Porém, escalar os dois também é abdicar um pouco da posse de bola. Mas isso em um cenário que o time já esteja ganhando, que precise segurar um resultado, é maravilhoso. É muito importante contar com essa opção no elenco. E descendo para as coberturas na linha de defesa, ele tem esse cacuete de se enfiar entre os zagueiros e zagueirar. Ele fez uma recuperação crucial no momento que foi preciso cobrir o espaço para pressionar do Mateuzinho. E ele sempre teve essa característica de voltar para a zaga. O importante é saber ler o jogo e decidir melhor o momento de se posicionar mais à frente ou mais atrás nessa posição dele. E eu tenho a impressão que desde que o Ramon chegou, o Ranieri foi bem nessas decisões pela primeira vez só agora, contra o Cuiabá. Então, concluindo essa primeira parte de questões mais individuais, o Ranieri foi mal na construção, na saída de bola, mas por outro lado foi muito bem sem a bola, especialmente nas transições defensivas, permitindo que o time se organizasse, impedindo que o Cuiabá contra-atacasse pelo corredor central também. Com isso, defensivamente, o Ranieri estava escolhendo as coberturas corretas. E na sequência do vídeo vamos conferir alguns números e no fim avaliar o impacto do desempenho individual numa perspectiva mais tática, mais coletiva, na distribuição dos jogadores no campo. Como de costume, eu aviso de partida que eu extraio esses dados do FBref, base de dados gratuita, pois quem não tem cão, caça com gato. Por hoje, numa comparação com todos os meio-campistas com mais de 360 minutos no campeonato, algo em torno de 100 jogadores. Com bola, o observado no jogo contra o Cuiabá é a regra do Ranieri ao longo do campeonato, o que é possível visualizar num gráfico em que cruzamos o número de passes completados por 90, na vertical, e o número de passes progressivos por 90, sempre sendo bom lembrar que, segundo a base de dados, não é qualquer passe para frente que é considerado um passe progressivo, mas que gere progressão de pelo menos 9 metros numa malha de passes, excluindo os passes do terço defensivo. Dessa forma, é notório que ele pega pouco na bola e gera poucas progressões, resultando no que eu acabei chamando de jogador pouco influente na construção. Por um lado, já era algo esperado se voltarmos para o vídeo que eu analisei do Ranieri no começo do ano, com ele lá no Cuiabá, quando ele tinha números baixos nesse quesito também. Porém, no Cuiabá, via de regra, o Denilson descia para construir e o Ranieri subia para disputar a bola longa ou uma segunda bola, mais parecido com o que o Charles faz hoje no Corinthians. Ocorre que hoje no Corinthians o Ranieri guarda uma posição com bola em que se espera uma maior influência, o que não vem ocorrendo e não ocorreu na partida contra o Cuiabá. E aí que tá a minha bronca. Já que eu tô falando e revisando o vídeo que eu fiz do Ranieri no começo do ano, vamos aos bloqueios, que é o que ele melhor faz. Ano passado ninguém bloqueou chutes como o Ranieri no campeonato inteiro em números absolutos. Foi algo que ele se destacou muito. E esse campeonato ele é o quarto maior bloqueador de chutes e o terceiro na soma de bloqueios e interceptações de passe em números absolutos. Quando encaixamos essa leitura numa perspectiva a cada 90 minutos, é fácil visualizá-lo no quadrante de jogadores bons na interceptação e bloqueio de passes e chutes, o que demanda uma boa leitura de jogo defensivo, um bom posicionamento e uma boa capacidade de antecipação. Ao mesmo tempo, revela um estilo de jogo mais passivo, menos mordedor na primeira ação, mais condutor das rotas de ataque adversário, ao falar, você não vai progredir por aqui, ao temporizar, ao poder direcionar o ataque adversário para um gatilho de pressão. Justamente o que vimos no vídeo do jogo contra o Cuiabá, com o Ranieri recuperando a sua melhor condição de uma forma mais equilibrada. E, se ele morde menos, obviamente, numa visualização de tentativas de desarmes contra conduções do adversário, ele vai estar mais escondido no meio do gráfico, que considera no eixo horizontal as disputas ganhas e no eixo vertical as disputas perdidas. Ou seja, quanto mais na ponta desse gráfico, mais o meio-campo tem iniciativa de morder, de dar o bote, de atropelar. Curiosamente, os dois jogadores assim mais cachorro doido do campeonato são do Corinthians também, que são o Rian e o Charles. Dessa forma, numericamente, o gráfico mostra que a combinação do Ranieri com um dos dois, infelizmente nesse caso só o Charles, porque o Rian está fora de combate, sugere um equilíbrio defensivo, se mantendo forte em diferentes frentes,
o que pode ser capaz de segurar diversos resultados, principalmente nos finais das partidas, coisa que faltou muito ao time no primeiro turno. A chave da boa atuação do Ranieri definitivamente é tática. Ao contrário de outras partidas em que o Corinthians de Ramon defendeu primariamente numa estrutura de 7 jogadores, no jogo contra o Cuiabá, a trinca de volantes dessa estrutura conseguiu cobrir melhor as laterais do que o normal. Para esse jogo, via de regra, o lateral tinha liberdade para pressionar em conjunto com o meia de lado, como você queira chamar de mesala ou carrilheiro, na tradição do Ramon Dias. E o zagueiro cobriu o lateral, com o Ranieri cumprindo o papel de cobrir o zagueiro. Dessa forma, consertando 2 problemas. O mais urgente é o 2 contra 1 natural do ponta e do lateral nesse desenho, além de encurtar também as distâncias na segunda linha de marcação. Além disso, foi mantida a principal virtude defensiva do sistema, que é a capacidade de proteção do corredor central, caso os 3 volantes tenham capacidade de se manter próximos e unidos. E claro que esse sucesso se deve pela atuação do trio em conjunto. Porém, eu entendo que foi muito útil a capacidade do Ranieri de segurar a jogada, temporizar, para dar tempo aos outros volantes chegarem. Dessa forma, eu dou muito crédito ao Ranieri no sucesso dessa coesão defensiva na segunda linha. E, naturalmente, se há menos espaços qualificados, as chances do adversário serão menores. O Cuiabá chutou 13 vezes a gol, 10 vezes nos praticamente 80 minutos que o Ranieri esteve em campo, para somar 0,33 gols esperados. É muito pouco. Foram 9 chutes fora da área, chutes sempre pressionados, marcados e ângulos ruins. Nenhuma boa oportunidade, pelo menos nenhuma boa oportunidade válida. A única grande chance do Cuiabá foi invalidada e ocorreu no erro do Félix Torres. Ainda assim, nessa oportunidade faltou muito pouco para o Ranieri chegar na cobertura contra o Clayson. O zagueiro equatoriano ficou no mata-burro, não marcou ninguém, e o Pita tem uma chance cara a cara com o Hugo e o goleiro faz uma grande defesa. Nessa jogada cabe o comentário sobre os 2 passos para frente do Hugo terem sido cruciais. Também cabe falar que se fosse o Yuri, ia virar meme. Mas o que eu sempre falo sobre essa segunda parte é: só perde um gol desses quem tenta, quem tá nos locais certos. Todo jogo, algum jogador perde um gol. É do jogo, é natural. Da cadeira e no ar-condicionado é muito fácil falar. É muito gostoso, é muito fácil, todo mundo é ruim. E na minha época era muito melhor. É assim? E o Félix, inclusive, não errou só dessa vez. Mas nas outras a cobertura funcionou melhor. Não à toa se repete diversas vezes sobre a necessidade da aproximação entre as linhas, para que, caso o zagueiro erre, a cobertura possa intervir. Em uma oportunidade, houve a intervenção do próprio Ranieri, que, apesar de ter sido driblado, conseguiu atrasar a jogada. Mudou a rota do adversário, de forma que ele impediu que o Cuiabá tivesse um 2 contra 2. Seria o Sauer e Pita contra o Félix e o Kaká. E ficou o Ranieri e o Kaká contra o Sauer, que chutou mal. Tem que valorizar essa cobertura defensiva. No outro erro do Félix, o Ranieri e o Bidon chegaram prontamente, com o Bidon afastando. E qual é a chave para a cobertura dar certo? Proximidade entre as linhas, proximidade entre os jogadores do meio, escolha tática. Para finalizar a análise, apesar de ter chamado a atenção do Ranieri como um marcador menos mordedor e mais capaz de oferecer coberturas, eu acho interessante destacar os momentos que o Ranieri tenta morder pela forma que ele faz isso, de uma maneira inteligente, pensando na tática, justamente por ele não chegar tratorando. O Ranieri é instruído a buscar um desarme que arme um contra-ataque. Ele tem uma assessoria tática privada, conduzida pela empresa do Ralf Scout e do Eduardo Barter, que talvez você já tenha ouvido falar ou até segue nas redes sociais. E eles gostam de enfatizar essa qualidade como exemplo, às vezes até com clipes do próprio Ranieri nos materiais deles. Contra o Cuiabá, o Ranieri tentou fazer isso pelo menos 2 vezes. Na primeira, ele acabou fazendo a falta depois, pela forma que ele força o passe, mas num ato que gera espaço para jogar e por pouco o Memphis e o Thales não têm uma boa oportunidade. Na outra, o Cuiabá não consegue dominar a bola no chão e o Ranieri se antecipa e o mesmo ato de interceptação é um ato de passe. O Coronado teria um espaço com vantagem se o domínio fosse melhor, mais ágil, girando o eixo do corpo. Mas, por parte do Ranieri, ele foi perfeito. Inclusive, esse passe foi um dos poucos dele que quebraram a linha, gerando uma vantagem de espaço ou de ritmo, que a gente viu lá naquele mapa do começo do vídeo.
Essa forma de buscar a transição ofensiva é muito situacional e depende da leitura do jogador, enfatizando que a leitura defensiva do Ranieri é muito boa e esse ideal tático combina com o jogador. Ocorre que nenhuma dessas tentativas acabaram achando o Thales Magno, pelo menos de forma direta, que certamente era uma das principais instruções da equipe, achar o Thales Magno na transição ofensiva. Foi assim no lance do gol, que o Cuiabá chutou, o Hugo defende e o Corinthians sai jogando com as linhas do adversário ainda altas. O time estava compactado justamente para evitar o contra-ataque. Claramente acabou não dando certo. Após uma linha de passes de 3 jogadores, houve o lançamento para o Thales, o 1 contra 1 e o pênalti. Além dessa, houveram pelo menos 2 oportunidades em que o Corinthians gerou um ataque rápido para o Thales, um pouco depois de recuperar a bola, revelando, portanto, um padrão do plano daquele jogo. E com isso eu finalizo o vídeo, uma análise focada no Ranieri como peça principal, mas que passou por todas as fases do jogo do Corinthians, com bola, sem bola, transições defensivas e ofensivas. Bem rapidinho, bem resumido, bem simples. Alguns detalhes de outros jogadores importantes para o resultado acabaram sendo destacados, desde o Félix, que errou e se redimiu, até o Thales no 1 contra 1. Acabou sendo um vídeo bem completo. E por pouco, na primeira parte do vídeo, quando eu falo de tomada de decisão rápida, instinto, confiança e afins, que eu não cito um livro que eu curto bastante, mas aqui no finalzinho eu acho que vale a pena a dica de leitura, que é Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, de Roch Vacan. Apesar de tratar de boxe, eu considero esse livro um trabalho de antropologia do esporte incrível, e nesse trecho específico, o pesquisador francês descreve a tomada de decisão em esportes de pressão de um jeito tão sagaz e detalhado que, é sensacional, Num primeiro momento, boxeadores e treinadores parecem ter um julgamento contraditório sobre o aspecto mental de suas atividades. De um lado, eles sustentam que o boxe é um jogo de estratégia, um thinking man's game, que eles comumente comparam ao xadrez. Por outro lado, eles insistem que entre as cordas não se trata de raciocinar. O ringue não é lugar para ficar pensando. Lá, o negócio são os reflexos. Quando chega a hora de pensar, chegou também a hora de pendurar as luvas. Assim, a estratégia do boxeador produz o encontro entre o hábitos pugilístico e o próprio campo que o produz. Apaga a distinção escolástica entre o intencional e o habitual, o racional e o emocional, o corporal e o mental. Ele emerge da ordem de uma prática que, incrustada no fundo do corpo, escapa à lógica da escolha individual. Muita tomada de decisão é também memória muscular. Valeu, fica a lição. E obrigado por ver o vídeo até o final. Nós.